Queridos irmãos, abram as Escrituras, Gálatas capítulo 5. Estamos na parte final desta tão maravilhosa carta, a carta de Paulo às igrejas na região da Galácia, a carta da liberdade, a carta que traz ao coração daqueles que a leem ou ouvem que o Deus da graça é aquele que nos salva, nos justifica por meio de Jesus Cristo. Estamos na parte prática, como eu disse na semana passada. Nós iniciamos do capítulo 1 ao capítulo 4, a parte teológica da carta, e agora a partir do capítulo 5 e 6, a parte prática. Ou seja, aquilo que eu aprendo teologicamente, eu preciso colocar na minha vida prática, na minha vida diária. Porque ser cristão é aprender e viver. É conhecer e praticar o que se conhece. E nós trabalhamos na semana passada até o verso 6, capítulo 5 até o verso 6. E aí a gente tem, logo no início, no verso 1, a temática central da carta, que é a liberdade. Paulo lembra aos seus ouvintes, aqueles crentes da região da Galácia, que nós fomos libertos e fomos libertos por Cristo. Libertos do quê? Libertos do pecado, libertos da morte e da influência de Satanás. Nós fomos libertos. E Paulo aponta uma verdade que nós precisamos permanecer ou perseverar no conhecimento do Senhor. Porque é possível que aquele que foi iluminado, aquele que foi alcançado pela graça, se não permanecer com o seu coração firme no Senhor, pode ser conduzido pelos falsos mestres, pelas coisas e por aquilo que o mundo oferece. É por isso que os versos seguintes Paulo vai falar sobre o perigo de darmos ouvido a vozes que não são as vozes ou a voz do Espírito Santo. Agora, no capítulo 5, no verso 7, que nós vamos começar a trabalhar hoje, Paulo dá continuidade à sua exortação para que o crente, aquele que nasceu de novo, não descuide-se, mas sim mantenha sempre em oração e vigilância. E você vai lembrar que nós temos falado que Paulo, nessa carta, em diversos momentos, ele vai usar exemplos. Para trazer uma verdade espiritual, ele vai trazer exemplos do dia a dia. Exemplos como a Escritura, o exemplo como a vida pessoal, a natureza. Agora aqui ele vai usar mais uma vez um exemplo. Um exemplo que era muito comum para aquela época. Principalmente para o mundo grego, que era um desportista. E aqui, de uma forma especial, o verso 7, um corredor. Alguém que corria de forma profissional. Não era uma corrida, aquela corrida que a gente chama de tiro rápido. Não era de 50 metros, 100 metros. Mas Paulo está falando de uma corrida que a gente chama de maratona. É aquela corrida que tem no mínimo 35K ou 35 quilômetros. As Olimpíadas na Grécia tinham a sua abertura com essas corridas, com essas maratonas. E Paulo aqui, ele está comparando a vida do crente, do cristão, à vida de um corredor. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele gosta de fazer essas comparações. Mas observem o texto. O verso 7, ele começa dizendo assim: vós, ou seja, vocês estavam correndo bem. Então, a primeira coisa, ele faz inicialmente um elogio. Qual é o elogio? Vocês começaram correndo muito bem. E quando nós olhamos para essa frase do apóstolo Paulo, nós vamos lembrar daquilo que nós já estudamos até aqui. Paulo falando sobre o chamado, sobre ele ouvirem o evangelho,
eles receberem o evangelho com alegria nos seus corações, eles serem presenteados com o Espírito Santo. Paulo reconhece que quando chegou ali na região da Galácia, a iniciar na Antioquia da Pisídia, apesar de muitos não olharem para ele com os olhos bons, principalmente os judeus, aqueles gálatas o receberam com coração aberto. Lembra que eu disse para vocês que ele vai para ali por causa de uma enfermidade? E mesmo diante da enfermidade, ele é acolhido pelas regiões, pelas cidades da Galácia, e ali então pode fundar igrejas. Então ele começa dizendo que aqueles que ali estavam começaram na carreira cristã, começaram muito bem, animados, cheios de força, de vigor, desejosos de forma constante a aprender da palavra, a crescer no conhecimento, crescer na graça. Eles começaram ali sendo bons líderes, e tinham bons líderes nas igrejas da Galácia, presbíteros, diáconos. Era uma comunidade, ou eram igrejas que estavam dispostas a avançar, a evangelizar, a pregar a palavra, porque de forma muito rápida, e Paulo, se você lembrar, nessa primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13, registrado lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou pouquíssimo tempo nessas cidades, e mesmo ficando pouco tempo, aquelas pessoas que foram impactadas pela graça, eles propagaram, fizeram discípulos. Então eles começaram bem, diz Paulo, cheios de vigor. Mas agora ele vai mostrar aquilo que era a realidade presente, porque no passado próximo, eles começaram bem. Mas aí ele diz, vós comeceis bens, e aí ele vai dizer, quem vos impediu de continuarem? A gente sabe que essa pergunta de Paulo é uma pergunta retórica. Paulo, já sabe a resposta. Os gálatas também já sabem a resposta. Mas ele insiste em trazer à memória que haviam pessoas que estavam adentrando as igrejas, adentrando as cidades, e essas pessoas estavam disseminando um falso evangelho. Então ele traz isso à memória mais uma vez. Ele diz, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Para que você entenda um pouquinho, Paulo usa uma ilustração, eu quero usar uma ilustração nesse sentido. Olimpíada de 2004, lá na Grécia, Atenas. Um brasileiro que ficou muito famoso, Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele, maratonista. Ele, desde o primeiro momento, ele estava sempre no primeiro pelotão. Em corridas como essa, de longa distância, os pelotões, primeiro, segundo, terceiro. E ele liderou a corrida, os quase 30 quilômetros que já tinha andado até aquele momento, de ponta a ponta. Quando faltavam aproximadamente 5 quilômetros, ele tinha aproximadamente 1 minuto de diferença do segundo colocado. Entra em cena um padre irlandês, num protesto. E nós vamos nos lembrar dessa cena, né? O camarada entra em cena, empurra Vanderlei para o lado e leva-o para o canto, e a cena ele tentando se desvencilhar daquele homem, e naquela tentativa de desvencilhar, ele perde o seu equilíbrio emocional. Quem corre sabe disso. Nós temos uma questão de corporal. Ele perde todo o seu sentido, mas mesmo assim, quando ele consegue se desvencilhar, ele continua na corrida, ainda continua a liderar por um pouco de tempo, mas então é ultrapassado pelo segundo e pelo terceiro. Ele termina aquela corrida, termina em terceiro lugar, traz a medalha de bronze para o Brasil, mas aquele homem
aquele que agora é ex-padre, né? Aquele que agora é ex-padre, ele impediu que Vanderlei fosse vitorioso naquela corrida. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui quando ele diz, olha, vocês estão numa corrida, a corrida cristã, vocês precisam continuar, perseverar, se prepararem, mas vocês precisam correr com desenvoltura, mas agora alguém vos impediu. Alguém chegou e parou vocês. Alguém impediu que vocês continuassem a progredir. A carreira cristã, ela precisa se desenvolver dia a dia. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós sabemos quem foram os inimigos que fizeram com que aquela igreja que crescia, que avançasse, viesse a retroceder. Foram os judaizantes, foram os legalistas, aqueles que queriam que aqueles crentes gentios, eles vivessem de novo ou vivessem sob a tutela da lei. Eles estavam ali para que aqueles crentes gentios viessem a ser circuncidados e guardassem todos os princípios da lei. Nós sabemos que esse aqui, a princípio, eram os principais obstáculos, aqueles que agarraram, que estavam, assim como agarraram o Vanderlei Cordeiro, estavam agarrando aquela igreja e pedindo que eles pudessem progredir. Aí preste atenção que ainda no verso 7, Paulo fala que a atitude deles de parar, de em vez de progredir e caminhar, foi uma atitude causada por esse grupo, os judaizantes, e esse grupo, com a sua fala, com a sua falsa mensagem, com o seu falso ensino, ele fez, ou permitiu, ou conduziu aquelas pessoas a uma atitude de desobediência. Então, o parar, o deixar de avançar, aqui para Paulo está ligado, interligado à obediência à verdade. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: quando vocês começaram a dar ouvido, a dar atenção, a perceber o que os falsos mestres, os judaizantes estão propagando, deixando de lado o evangelho verdadeiro, deixando de lado todo o ensinamento que eu deixei a vocês, ao fazer isso, vocês estão desobedecendo a verdade. Nós falamos sobre verdade no domingo, né? Hoje eu falei sobre verdade. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele lá, registrado por João capítulo 8, verso 36, fala que se o Filho libertar verdadeiramente, sereis livre. Aqui, nesse momento, quando ele fala obedecer à verdade, ele está se referindo a obedecer o Evangelho. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles, ao dar ouvido aos falsos mestres, eles estavam deixando de dar ouvido ao Evangelho da graça. E por isso eles estavam estagnados. Por isso eles estavam retrocedendo na sua fé, querendo voltar de novo a se tornar escravos, a caminhar na escravidão da lei ou na escravidão do rudimento deste mundo. Ainda hoje há muitos que tentam nos desviar da fé, nos fazer parar, impedir que venhamos a progredir no Evangelho da graça. E Paulo apresenta, a partir desta verdade, a verdade de que nós precisamos, nós necessitamos estar atento à palavra do Senhor e não dar atenção àqueles que tentam desvirtuar. Paulo quer trazer
a eles e também a nós algumas verdades. A primeira verdade que Paulo apresenta nesse texto é de onde procede a mensagem dos judaizantes. Primeira coisa, da onde procede a mensagem? Aqueles judaizantes estão trazendo uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que está trazendo aborrecimento. E emborrecimento também. Aqueles que lá estavam dando atenção à sua mensagem e deixando o evangelho para trás. Ele vai então dizer que aquela mensagem procede de onde? A primeira coisa que ele deixa clara é de onde não procede. A mensagem daqueles líderes judaizantes, primeira coisa, ela não procede de algo. Olha o que diz o verso 8. Esta persuasão, que é a mensagem, né? E essa mensagem, a ideia da persuasão, você já sabe disso. A ideia da persuasão é uma palavra ou algo que é como se fosse um encanto, como alguém estivesse enfeitiçando o outro. Então, a palavra que aqueles homens estão trazendo, esta persuasão, em primeiro lugar, ela não vem de quem? Ela não vem daquele que vos chama. Quem havia chamado os Gálatas? O próprio Deus. O evangelho da graça que tinha sido anunciado por Paulo é o evangelho do Deus da graça, é o evangelho daquele que escolheu a cada um deles antes da fundação do mundo. Paulo então está dizendo, olha, essa palavra, esses ensinamentos, eles não vêm de quem? De Deus. Eles não partem do divino, eles não partem do Senhor. E claro que nós sabemos, então, se o Evangelho, se essa palavra anunciada por eles não vem do Senhor, essa palavra não procede do trono da graça, daquele que os havia chamado a graça de Cristo, como ele diz lá no capítulo 1, no verso 6, da onde viria, ou da onde estava nascendo, qual era o nascedouro desta palavra, desse ensinamento? Vem da mentira, do erro. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Podemos então afirmar que, na visão de Paulo, aquela mensagem dos legalistas era uma mensagem diabólica. Era uma mensagem que estava tentando parar o evangelho. E você sabe que Paulo sobe o tom em vários momentos dessa carta. Subindo o tom, chamando-os de insensatos, chamando-os de basicamente loucos. E agora ele também sobe mais uma vez o tom. Essa persuasão, esta palavra, esse ensinamento, ele não vem do Senhor. E se ele não vem de Deus, não tem jeito. Ele vem do inimigo das nossas almas. Qualquer evangelho ou qualquer palavra que não venha das Escrituras Sagradas, ela vem da parte do inimigo da nossa alma. É por isso que Paulo é tão duro. É por isso que Paulo, quando trata a respeito daqueles que estão trazendo a mensagem, ele não usa meias palavras. Usa? Não. Diz aqueles que querem incomodar, aqueles que querem trazer divisão, aqueles que querem trazer à igreja problemas e estão trazendo, ai desses. Ele faz coro com João. Lá em Apocalipse, lá no último capítulo, você vai lembrar, quando João fala a respeito daqueles que vierem a colocar alguma coisa, qualquer acréscimo ou tirar qualquer coisa da palavra, ai desses. E nós precisamos nos preocupar com isso.
Porque Paulo está preocupado com o falso evangelho, porque o falso evangelho, ele tinha uma conotação. E é interessante, porque agora, depois de apontar e dizer da onde não vem essa palavra deles, ou seja, essa palavra daqueles judaizantes não vem da parte de Deus, e se não vem da parte de Deus, ela vem da parte do inimigo da nossa alma. A segunda verdade que ele traz é que essa mensagem dos judaizantes estava causando na igreja alguns problemas, algumas coisas. Olha o que diz o verso 9. Acompanhe comigo. Ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Segura aí. Agora Paulo vai deixar um pouco de lado a questão da figura do atleta, daquele que está correndo, daquele que tem um projeto, um objetivo. E nós precisamos nos lembrar que Paulo está usando esta referência do atleta, não para falar sobre o desejo que um atleta tinha, que era ganhar uma medalha, ganhar ouro, fama, mas Paulo fala sobre essa corrida e o que é o prêmio desta corrida, daquele que chega ao fim, não importa qual é a posição, é a eternidade. É o céu dos céus. Então, o que precisava motivar aquela igreja a saber que naquela corrida, e nós sabemos que uma corrida, ela tem os obstáculos de fora, obstáculos de dentro. Você tem que estar preparado para viver essa corrida. E é por isso que nós precisamos trazer à nossa memória que nós precisamos buscar ao Senhor, porque nesta santa corrida para a eternidade, sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas Paulo, ele vai dizer, esses que estão trazendo, estas mensagens estão trazendo problemas para a igreja. E ele vai usar o exemplo do fermento. O fermento que leveda toda a massa. Ele passa para a área que eu gosto bastante. A área de conhecimento que Paulo ele vai dizer é em relação à panificação. E a gente sabe, não precisa ir muito longe, né? O pão, para crescer, precisa de fermento. Mas nós sabemos que o fermento precisa ter uma quantidade exata. Alguém aqui já tentou fazer um bolo ou um pão e errou na mão? E botou muito fermento? Paulo está usando essa figura tão simples para mostrar a eles que se nós colocarmos mais fermento na massa, o que acontece? Estraga. Paulo está falando que aqueles homens que ali estavam levedando, estragando a igreja. Aqueles judaizantes estavam trazendo transtorno, e esse transtorno era como um fermento que estava estragando a vida daquela igreja. Mas o que significa dizer que... O que é o fermento propriamente dito? É o indivíduo? É interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai pescar ou vai trazer essa ideia do fermento, não dele mesmo, mas ele vai falar de alguém que fala sobre esse fermento, que tem propriedade para falar. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Os versos iniciais. Jesus, ele tinha de forma constante embates, principalmente com os fariseus. Eram os líderes religiosos, eram aqueles líderes que não estavam no templo. Os fariseus não eram os líderes do templo. Os saduceus até eram, frequentavam muito o templo, mas os fariseus não. Os fariseus eram aqueles
aqueles crentes judeus que estavam de casa em casa. Eram mais espirituais nesse aspecto, porque estavam junto com as pessoas. Não era muito pastor de gabinete, era aquele, né, do dia a dia. Aí, diante desse embate, ele chama os seus discípulos, porque os seus discípulos tinham algumas dúvidas sobre a intenção dos fariseus. Aí o verso 5 diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de quê? De levar o pão. Jesus é fabuloso, né? Tudo quanto ele tinha em suas mãos, ele usava como exemplo, como ilustração. Paulo aprendeu com ele. Nós devemos aprender isso, a facilitar aqueles que são os ouvintes a entender a palavra. Às vezes tem algumas pessoas que usam palavras muito difíceis, termos complicados. Jesus não, ele gostava de falar na voz ou na forma que o povo podia ouvir. Então, os discípulos esqueceram de levar o pão, ele aproveitou a oportunidade para ensinar-lhes. Então, eles haviam, verso 5, esquecido de levar o pão, e Jesus disse-lhes: vede, acautelai-vos de quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, ele vai aproveitar aquela oportunidade para falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Talvez a gente possa pensar, ele está fazendo uma ilustração, chamando os fariseus e os saduceus de fermento. Como parece, talvez que Paulo poderia estar dizendo a mesma coisa, chamando aqueles que traziam aquela palavra de fermento. Né? Podia ser uma comparação, mas preste atenção, porque os discípulos não entendem. É uma parábola que Jesus usa, os discípulos ficam meio sem entender o que Jesus está... Ele está chamando os fariseus, ele está chamando os saduceus de fermento, algo que traz fermento, uma levedura. O que será? Aí no verso 12, a gente tem a explicação. Olha a explicação. Então, isso Mateus está pontuando. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. A primeira coisa que eles entenderam é isso. Não é sobre pão que Jesus está falando. Agora ele vai dizer o que é, depois da vírgula. Mais do que? Da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm que tomar cuidado, muito cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas que os fariseus e os saduceus estão o quê? Ensinando para o povo. Paulo toma a frente e usa da mesma linguagem de Jesus, essa linguagem que é simples, da levedura, ou do que a gente vai chamar de fermento, e ele vai dizer um pouco de fermento, e aí a gente vai entender que fermento é doutrina ou ensinamento, e aí a gente sabe que o ensinamento que quem estava trazendo? Os judaizantes. Ele vai dizer que um pouco, não precisa ser muito, tá, gente? É um pouco de veneno, um pouco da falsa doutrina, um pouco dela, só um pouco, faz com que toda a igreja venha a ruir. É isso que ele está dizendo. E a gente acompanha de uma forma diária, cotidiana, tantas falsas doutrinas, tantos falsos mestres, que começam desse jeito. Não vai fazer nenhum mal. Só uma pitadinha, sabe? Uma pitadinhazinha a mais. Isso não está na Bíblia, mas faz sentido. Não está, mas podia estar. Estava ouvindo hoje, quando estava organizando esse estudo, um moço falando, muito bonito, um teólogo muito tradicional, conhecido, e ele estava dizendo assim, e ele fala bem, assim, um ponto de crise
O meu ponto de crise foi quando eu olhei a maldade que existe no mundo. Por exemplo, uma criança, como aconteceu, né? Morrer de uma bala perdida. Quando eu percebi isso, e eu tenho Deus como pai, eu fiquei imaginando que Deus não pode ser um Deus que permite que isso aconteça. Porque eu sou pai, ele dizendo, eu sou pai. E eu jamais poderia aceitar que um filho meu viesse a sofrer. Quem é pai aqui sabe disso, né? Mãe, nenhum de nós deixaria ou quer. E ele vai usar essa palavra para dizer, quanto mais Deus. Então, eu comecei a entender e me reconstruir, reorganizar ou reescrever alguns princípios bíblicos, alguns ensinamentos que devem ficar no passado. Eu comecei a entender então que Deus é um pai e ele não se envolve com a história. E tudo o que acontece não acontece segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa vontade, segundo as nossas próprias escolhas. Esse moço tirou a soberania de Deus de lado. E pasmem para vocês, a gente tem aqui um grupo bom. O pessoal gosta de fazer isso, né? Aí virou a câmera. Era um auditório. Devia ter ali 500, 600 pessoas para ouvir essa heresia. E tem gente que observa isso, ele falou bonito, falou, é verdade. E deixa as escrituras, porque conhecer as escrituras dá trabalho. São aquelas pessoas que não examinam as escrituras e apenas se envolve ou se deixa levar ou conduzir por aquilo que as pessoas dizem, falam bonito. Mas quando eu gosto muito de suco de laranja. Mas se você botar ali uma gotinha de veneno, naquele suco de laranja, pode ser uma única gotinha, acabou. É isso que Paulo está dizendo, que aqueles homens, aqueles falsos mestres, eles estavam transtornando, trazendo transtorno à igreja, trazendo o erro do falso evangelho. Mas prestem atenção agora que há um terceiro ensino. Porque Paulo agora vai falar sobre o fim daqueles que são arautos desta mensagem do caos. Há um fim. Nos faz lembrar do salmista, né? Salmo 73. Qual é o fim? Às vezes ficamos inquietos com toda a falsa ou os falsos mestres. E às vezes nós nos perguntamos o porquê. Tantas pessoas arrastando cegos. Mas as Escrituras falam, e Paulo faz questão de falar sobre esses. No verso 10, ele vai falar qual é o fim desses que pregam o evangelho que perturba a igreja. Ele diz no verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for. Ponto. Aqui não está no plural. Até agora Paulo vai falando sobre os falsos mestres, né? Aqui ele usa o termo no singular. É aquele. Então, certamente, os judaizantes, aqueles falsos mestres, tinham um mestre-mor. Alguém que era um pouco mais conhecedor e que fazia discípulos de si, e Paulo vai mirar nele. Paulo não sabe quem é? Claro que sabe. Não diz o nome, mas ele sabe. Ele vai mirar a sua metralhadora para eles e vai dizer, seja esse quem for, sofrerá a condenação. Aquele que desvirtua o evangelho,
aquele que tumultua a casa do Senhor, aquele que dissemina palavras que são palavras de morte e não palavras de vida, aqueles que querem desviar os eleitos, aqueles que querem transtornar a igreja, fazer com que a igreja deixe de avançar, aqueles que são como os judaizantes ou os legalistas aqui, esses, sem sombra de dúvida, sofrerão a condenação. E a palavra condenação, aqui, no grego, no original, ela diz respeito ao juízo certo e vindouro dos céus. A condenação não é dos homens, mas a condenação é de Deus. Eles serão e já estão condenados. Eu sempre falo assim, né? Olha, a gente não deve ficar procurando joio, né? A gente deve estar pregando o evangelho a toda criatura, a todos. Mas aqui Paulo, não qualificando quem, ele vai falar que esses que pregam o evangelho de forma clara, e eu quero que vocês entendam isso, tá? Há pessoas que estão propagando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, ou com alguns acréscimos, porque na verdade são ignorantes da verdadeira fé. Acreditam de fato, de verdade, que elas estão fazendo o que é certo. A esses eu creio de todo o meu coração, no que Paulo disse anteriormente, a esses o Deus da graça o visitará e colocará de novo no eixo e dará a palavra verdadeira para eles. Não é sobre esses que eu estou falando. Esses nós precisamos cuidar deles e evangelizá-los. Mas Paulo está falando sobre aquele que, de forma deliberada, sabe que o que está fazendo é um engano. Sabe que aquilo que está pregando, falando, não é aquilo que as Escrituras apontam. Usam do apostolado, usam do bispado, usam do pastoreio para o seu bel prazer, para enriquecer, para ganhar discípulos após si. Paulo falou sobre isso, a gente falou sobre isso em algumas lições atrás. Esses sofrerão a condenação de Deus. E no final, Paulo é até mais duro. Primeiro ele fala sobre a verdade eterna da condenação deles. Mas no verso 12 ele diz assim, tomara. Nós estamos falando do Paulo, tá? Não é Marcelo, não é... né? É o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, tomara. Sabe o que esse tomara significa? É o meu desejo. É isso que eu desejo para eles. Tomara, até se mutilem os que vos incitam à rebeldia. Queridos, nós não temos que ter acordo com aqueles que estão aí pregando o evangelho e arrastando multidões. Não dá para dizer assim, eu tenho que ser camarada, boa vizinhança. E, às vezes eu ouço isso, alguém diz assim, pastor, mas a gente não deve falar, a gente deve deixar que o Deus da graça haja, a gente não pode, a gente tem que fazer boa vizinhança, porque o que importa é que eles estão pregando. Você aprendeu que não importa que eles estejam pregando, porque eles precisam pregar o evangelho da graça. Porque se eles não pegarem o evangelho da graça, eles estão pregando o evangelho demoníaco. É isso. Paulo não abria mão e quando ele precisou, ele foi de encontro e combateu as heresias. Ele combate Pedro, se lembra disso? A gente já falou sobre isso. Quando Pedro começou a dar aquela vacilada lá para o lado dos judaizantes, né, para não ficar mal, aí Paulo, quando Pedro se tornou repreensível, o que ele fez? Ele foi lá e repreendeu. Se com irmãos, e ele está tratando Pedro como irmão, Tiago como irmão, ele repreende,
quanto mais com aqueles que de fato, de verdade, de forma deliberada, estavam trazendo problemas para a igreja. Nós precisamos cuidar da igreja. Porque esses são como ratos que tentam, na surdina, adentrar na igreja, em meio à igreja, para trazer o seu veneno mortal. Queridos, há muitos, infelizmente, muita gente boa, como diz a canção do nosso hinário, que outrora corria bem, hoje estão parados. Mas eu quero encerrar aqui usando a palavra que Paulo sempre traz. Ele é assim, ele é duro, ele é direto, ele é assertivo, porque precisava ser, porque aquelas pessoas, aqueles seus ouvintes da igreja não dava mais tempo, aqueles homens estavam ali dia a dia pregando o falso evangelho, ele precisava combater o falso evangelho, precisava ser direto, isso é verdade. Mas há uma coisa que alegra o meu coração, mais uma vez relembrando do amor que ele tinha por aquela igreja. Alguns já tinham desviado, outros estavam em dúvidas, outros permaneciam fiéis. Mas o verso 10, ele fala para aqueles que estavam dando ouvido. Ele diz, confio, eu estou confiante. Verso 10, eu creio. Ele crê em quem? No Senhor, que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento. Paulo está dizendo o seguinte, eu acredito que vocês voltarão à realidade. Eu tenho fé que vocês voltarão ao Evangelho. Eu tenho fé que vocês retornarão os seus caminhos para o Senhor. Eu tenho fé que vocês vão conseguir se desvencilhar dos obstáculos, daqueles que estão tentando pará-los. Eu acredito nisto, que vocês vão prosseguir. E eu glorifico a Deus quando eu ouço Paulo dizer isso, quando eu leio Paulo falando sobre isso, porque há esperança, queridos, para aqueles que estão fracos, aqueles que estão debilitados, aqueles que deram ouvido às vozes desse mundo ou às vozes dos falsos mestres. Há esperança para o ferido. Há esperança para aquele que perdeu o primeiro amor. Há esperança para aqueles que, por um momento, um instante, se desviaram. Caíram. Se prostraram. Há esperança para eles. Há esperança para meu irmão que cresceu na igreja. Há esperança para aqueles que nós amamos. Há esperança. Mas Paulo deixa muito claro isso para mim e para você. A esperança não era tanto neles, na pessoa daqueles que ali estavam. Porque, venhamos e convenhamos, Paulo permaneceu com eles, ensinou, ministrou, e bastou ele sair dali e rapidamente eles começaram a dar ouvido aos outros. O que ele tinha como fé no retorno daquelas pessoas para os caminhos, não era neles propriamente dito, mas ele vai dizer no verso 10, no início do verso 10, confio de vós em quem? No Senhor. Eu confio no Senhor. Aquele que começou a boa obra, é Ele que operará até o fim. Aquele que chamou o seu eleito, aquele que nos justificou pela graça, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, queridos, é Ele que virá a nós com sua mão poderosa, ou para aqueles que nós amamos, e os resgatará. Eu confio no Senhor, que Ele mais uma vez vai trazer à memória daquelas pessoas aquilo que pode dar esperança.
E sabe como é que ele faz isso hoje? Sabe como ele reaviva no coração daqueles que estão afastados a sua graça? É através do Evangelho. É através da pregação do Evangelho. Eu quero reafirmar o que eu falei semana passada. É através de cada um que aqui está. A responsabilidade é minha e sua. Jesus não deixou o ex-endemoniado entrar naquele barco, o segui-lo, porque o primeiro caminho missionário, o primeiro campo missionário daquele homem era a sua casa. Volta para a sua casa, volta para os seus. Continue a pregar o Evangelho. Porque confio em Deus, que Deus não deixará que aqueles que amamos continuem a caminhar em direção à perdição. O Evangelho da Graça é isso. O Evangelho da Graça nos dá certeza. E ele encerra o verso 11, porque eu fiz um retorno. Ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está lembrando porque aqueles judaizantes, eles estavam denegrindo ou tentando denegrir a imagem de Paulo. O tempo todo faziam isso. Quando chegavam, diziam que Paulo estava dizendo o que não estava dizendo. E agora, provavelmente, aqueles judaizantes estavam dizendo que o apóstolo Paulo, ele estava pregando a circuncisão, dizendo que os judeus deveriam circuncidar. Essa era a palavra, e com certeza estava trazendo dúvida a muita gente. Aí Paulo, uma palavra de mestre, ele vai dizer: se eu, como eles estão afirmando, estou pregando a circuncisão, e lembre-se, se ele diz que está pregando a circuncisão, ele está pregando todo o sistema judaico. Porque eles estavam dizendo, aqueles judaizantes, que a circuncisão era necessário para a salvação. Era Jesus e mais a circuncisão, a gente sabe disso. Então ele está dizendo, se eles estão dizendo que eu estou pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Por que eles estão me perseguindo se eu estou pregando aquilo que eles querem? Eles não estão pregando a circuncisão? Que a circuncisão é necessária para a salvação? Se eu de fato estivesse pregando a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido como eu estou sendo perseguido de cidade em cidade. E então ele diz: eu não estou pregando a circuncisão. E logo, se ele não está pregando a circuncisão, o que ele está pregando? O Evangelho da Graça. E aqui ele vai chamar do escândalo da cruz. Ele gosta de usar esse termo, né? A cruz de Cristo é loucura e escândalo. Loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Porque aqueles que colocam a sua força, o seu vigor em si mesmo, estão sujeitos a olhar para a cruz e dizer: eu não preciso de um Salvador. Eu mesmo posso me salvar. Com a minha força, com o meu vigor, eu entro no céu. Que Deus nos abençoe. E que possamos aprender e crescer. Que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, que se revela através do Evangelho. Que não venhamos a parar ou deixar que os obstáculos da vida nos impeçam de ver e olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Mas viva esse Evangelho. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te bendizer
Queremos agradecer ao Senhor, porque pela graça somos salvos, mas estamos num caminho, em uma jornada, e nessa jornada somos comparados a um maratonista. Alguém que precisa chegar em um lugar. E nós precisamos continuar a nossa jornada, apesar dos obstáculos, apesar de nós mesmos. Nós precisamos caminhar e caminhar a passos largos para a eternidade. Nos ajude, Senhor, a nesta caminhada, nessa jornada, nesta corrida ser bênção. Abençoar a quem está próximo a cada um de nós. Que a Tua palavra, o Teu Evangelho, dia a dia, nos conduza para o lugar em que o Senhor preparou para nós. Que tenhamos em mente o nosso dever maior, que é combater, ó Deus, toda falsa mensagem. Mas para combater o falso evangelho, precisamos nos consolidar e conhecer o evangelho da graça. Nos dá força para sermos embaixadores do Rei, para que pessoas cativas, presas, seja pelo legalismo, seja pelo pecado, Senhor, que nós tenhamos em nossas mãos a espada do Espírito. Obrigado, Senhor, por esta noite, por cada irmão que aqui está. Nós oramos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.